Amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Que nesse dia possamos estar buscando ao Senhor o seu conhecimento, aprofundando os estudos na sua palavra, para que realmente estejamos sempre de acordo com a vontade do Senhor, andando como filhos da luz, porque assim nós somos herdeiros de Deus, filhos do nosso amado Pai, co-herdeiros com Cristo, irmãos todos, né? Como família de Deus. E nessa manhã vamos dar prosseguimento aos nossos estudos baseados nas cartas paulinas. Nos últimos domingos estudamos o livro de Gálatas e hoje vamos iniciar a nossa jornada no livro de Efésios. E para isso eu convido os irmãos que estejam reunidos com sua família, com a Bíblia aberta no livro de Efésios, para que juntos possamos compreender qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Então que possamos hoje realmente ter uma manhã cheia de bênçãos, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Abram suas Bíblias no livro de Efésios e vamos hoje estar estudando os capítulos 1 e 2. E como título da lição de hoje, está aí no slide, né? Vamos estar estudando no capítulo 1 e 2 de Efésios os aspectos da doutrina da salvação, alguns pilares importantes da fé que processamos em nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso objetivo hoje, nesta manhã, serão três, né? O primeiro, compreender que não há escape para a vida do homem sem Jesus e sem salvação. Não tem solução, não tem alternativa. E é preciso que nós tenhamos essa compreensão bem precisa. O segundo objetivo da aula de hoje é descrever os aspectos essenciais da doutrina da salvação. Vamos aprofundar esse conhecimento e compreender que aspectos são esses, são pilares da doutrina da salvação. E finalmente o terceiro objetivo, agradecer a Deus a grande salvação dada através de Jesus Cristo. Amém? Então nós temos esses objetivos que nós vamos alcançar se percorrermos essa jornada de estudo da palavra de Deus. Para isso eu convido os irmãos que abram sua Bíblia em Efésios no capítulo 2 e versículos 8 e 9. Acompanhe aqui comigo no telão os versículos que vão ser a chave da nossa aula de hoje. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, assim está escrito: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe. Porque pela graça sois salvos, salvos por meio da fé. E essa salvação não vem de nós, de vós. Isso é um dom de Deus. Não vem das nossas obras para que ninguém se orgulhe. Amém? Oremos ao Senhor. Ó Pai, louvado seja o teu nome. Te exaltamos porque tu és santo, maravilhoso. E a tua destra e a tua graça se estende de geração a geração e até aqui nos alcançou. Pela tua graça é que somos salvos. O teu projeto maravilhoso de salvação
tem nos alcançado, ó Pai. Louvado seja o teu nome. Obrigado pela tua salvação. E neste momento, ó Pai, queremos, estudando a tua palavra, suplicamos que pelo teu Espírito Santo esteja nos orientando, nos conduzindo para a perfeita interpretação da tua palavra, para que possamos compreender a tua vontade, que é boa, que é perfeita e agradável. Nós te rogamos essas bênçãos de já agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Vamos dar só uma pausa aqui por enquanto e já voltamos. Muito bem. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, no seu plano maravilhoso, Deus é soberano em todos os detalhes da nossa vida. E Ele, desde o início, elaborou um plano especial para todos nós. Ele inclui a nossa adoção em sua família. E Ele planejou isso desde o começo, quando o pecado entrou no mundo e causou uma enorme separação entre o ser humano e Deus. O pecado provoca a morte e nos deixou perdidos, sem esperança, totalmente afastados de Deus. E para resolver esta grande perdição, Deus apresentou um plano maravilhoso, um plano de salvação. Ele enviou o seu Filho para resgatar e para dar a vida eterna para todo aquele que crê neste maravilhoso plano. Portanto, a salvação é um dom, um presente inefável de Deus. O homem vivia perdido eternamente. No momento em que deixou de obedecer a Deus, deixou de cumprir o plano de Deus, a sua vida ficou distante. E com essa vida distante de Deus,
o Senhor nos faz chegar até Ele. E aí nós fomos salvos, resgatados da nossa maneira vã de viver. Antes, estávamos perdidos e fomos achados por Jesus Cristo. Antes, vivíamos nas trevas, mas Ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Antes, vivíamos sem rumo e agora nos foi dado o caminho. Antes, vivíamos condenados, mas o Senhor nos absolveu. Fomos salvos e essa salvação precisa ser conhecida em toda a sua inteireza, com a riqueza de detalhes, para que assim possamos exaltar o Senhor. A verdadeira glória só pode ser experimentada por aqueles que foram resgatados por Jesus. Eu quero ouvir um glória a Deus. Glória a Deus. Amém? E aí então, nesse momento, vamos avançar no aprofundamento do livro de Efésios. O primeiro tópico, o primeiro ponto, o primeiro pilar que eu queria destacar com vocês é: a graça de Deus restaura o homem para o louvor da glória de Deus. A graça de Deus restaura o homem para o louvor da glória de Deus. Abra aí em Efésios capítulo 6 e versículo 1. Para o louvor da glória, o qual nos deu gratuitamente no amado. Efésios capítulo 1 e versículo 6. Para o louvor da sua glória, da sua graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Efésios 1, 6. Graça é um dom, é um presente, é um favor que recebemos sem merecimento. Hoje, muitos estão preocupados mais em ter do que ser. O ter se preocupa e busca questões materiais. Pode ser uma característica de avareza ou de ambição. O ser, ele faz parte do compromisso da essência da vida, que procura desenvolver o caráter. Para o louvor da glória de Deus, por causa da natureza desse sacrifício, do preço desse sacrifício, da eficácia da nossa redenção, em que temos redenção pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esse sacrifício tem como objetivo a remissão dos pecados, o preço das ofensas, porque a graça de Deus é grande, enorme e faz parte do seu tesouro. O amor de Deus é realmente incrível, grande demais, longe e foge da nossa compreensão. Por isso que a nossa posição diante dele inclui o fato de sermos feitos herança. Na aula passada, nós tratamos disso, não é? Nós fomos feitos filhos de Deus. Se somos filhos, somos herdeiros com Cristo. Em Cristo nós fomos feitos herdeiros de Deus, herdeiros da herança, herdeiros da promessa. É em Cristo, porque pela graça é que nós fomos salvos. Não foi favor, não foi merecimento nosso, graça de Deus. E Deus trabalhou em nossa vida fazendo um tudo novo. Fomos regenerados. Quando temos esse entendimento,
damos atenção devida à palavra da verdade. Temos a mais importante e segurança real. Esse entendimento nos dá a atenção à palavra, a buscar essa certeza, segurança, porque se nós nascemos de novo, com um novo propósito, bem definido, claro e inquestionável, nascemos para o louvor da glória de Deus. E aí eu faço uma pergunta: tudo que você faz converge para a glória de Deus? As nossas ações, as nossas palavras produzem glória para Deus? Aí onde é a diferença entre o ser e o ter. Eu sou servo de Deus, eu sou herdeiro, eu sou regenerado, e isso traz glória a Deus? Pense nisso, meu irmão. E Deus precisa ser glorificado em nossa vida. Amém? Esse é o primeiro ponto, primeiro aspecto, primeiro pilar da salvação. O segundo pilar, o ponto, né? A graça de Deus restaura o homem, vivificando-o em Cristo. Veja bem, em Efésios, abra aí, capítulo 2, e versículo 1. Assim está escrito, ó. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês acostumavam viver. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Morte, não a morte física, porque nós estamos vivos, né? Desfrutando. Todo dia eu agradeço a Deus porque o Senhor nos concede, pela sua misericórdia, mais um dia em nossa vida. Eu não estou falando dessa vida neste mundo. Eu estou falando quando um pecado nos separa. O pecado causa morte. Efésios 2. Nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados. Essa é a situação verdadeira daqueles que estão fora de Cristo. Sem Cristo, nós estamos liquidados em nossos pecados. Estamos mortos. O homem que vive diante do Senhor em rebeldia espiritual é um fracassado. Isso nos traz a morte. Não tem, isso é uma consequência. O pecado traz a morte, que é representada pela uma vida alheia às coisas de Deus, longe do ideal divino. Mesmo que o cotidiano das coisas possam nos apresentar uma vida, o homem espiritualmente está morto. É uma aparente vida, mas não serve. Essa vida aqui é só uma passagem. Ela é curta, breve. As pessoas que estão fora de Cristo estão cegas para a glória de Deus, surdas e insensíveis à voz do Espírito Santo. É como se as consciências estivessem cauterizadas, como se fossem pedras. O homem longe de Cristo não tem inclinação para as coisas do alto de Deus. Nós tratamos isso também na aula passada, que há aquela briga, né, entre a carne e o espírito. O homem sem Cristo é desprovido do amor do Criador. Esse estrago é feito pelo pecado. Vivem empedecidas pelo pecado, e o pecado causa essa insensibilidade. Não adianta achar ou dizer que possuem vida
física ou emocional sadia. O homem sem Deus está morto, está separado de Deus. Aí Paulo nos diz que como nós estávamos escravizados, e a escravidão é algo pavoroso. Graças a Deus que hoje vivemos num país livre. Nossos irmãos do antepassado, que eram escravos, os negros, que foram trazidos da África, tiveram essa dura experiência. Os nossos antepassados lá no Egito viveram essa dura experiência. E nós, graças a Deus, somos livres, falando aqui na nossa vida presente, né? Mas pelo pecado, nós somos escravizados. O pecado nos escraviza. Essa escravidão representa e significa poder que controla por completo, tirando o potencial da nossa vida. Essas forças, Paulo nos ensina que são 3 forças que nos escravizam: o mundo, a carne e o diabo. São forças que lutam nesse ambiente espiritual. O homem sem Deus, no ensino de Paulo, vive segundo o curso deste mundo mau e tenebroso. O sistema de valores deste mundo está totalmente contaminado. No final, os seres humanos serão desumanizados. E essa situação trouxe condenação. Não somente mortos e escravizados, mas condenados, afastados da graça de Deus. E o pecado continua a fazer estragos na vida pessoal e, consequentemente, na sociedade. Basta você acompanhar os noticiários. Em Cristo nós somos vivificados. Cristo nos deu vida, vida abundante, vida plena. Amém. Glória a Deus. Outro aspecto importante da salvação, um pilar da salvação, desse estudo maravilhoso que nós estamos tendo agora, é a graça nos elegeu em Cristo para a salvação. Abra aí em Efésios capítulo 1, versículo 4. Porque Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Olha, Deus já tem o plano todo feito. E Ele nos elegeu, nos escolheu, eleitos em Cristo. E eu queria, assim, aprofundar esse conceito de eleição. E lá precisa ser entendida à luz do que está escrito lá em 1 Pedro 1:2. Vamos aprofundar, vamos lá. Olhe só. Não existe eleição sem Jesus. Não existe eleição sem o sacrifício de Jesus e sem fé em Cristo. Por que então que houve o sacrifício? O sacrifício de Jesus? Para tornar eficaz a nossa salvação. Para tornar efetiva, definitiva. Fomos eleitos para o propósito de Deus, em que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus em Cristo veio trazer restauração à nossa condição. Toda a história da Bíblia, ela foi construída, ela foi feita para que nós possamos compreender essa condição. Veja só, se a gente descrever o que é soberania,
soberania e livre-arbítrio. Vamos procurar aqui entender essas duas situações. Duas situações que andam sempre juntas: soberania e livre-arbítrio. A soberania, ela se sobrepõe ao livre-arbítrio pelo fato desta ser dada em relação à outra. Por exemplo, Jesus Cristo é a base da nossa fé e compreensão da revelação de Deus e do propósito. Jesus é tudo conforme diz lá em Paulo, porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos capítulo 11, 36. A eleição, portanto, precisa ser entendida à luz da pessoa de Jesus Cristo. Eleição é em Cristo. Eleição foi por meio de Cristo. Se você observar lá em 1 Pedro capítulo 1, em versículo 2, está escrito assim, nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus, pela santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Ora, Deus exerceu sua soberania e por isso em Cristo, lá na sua presciência, antes mesmo de tudo acontecer, nos elegeu. Ser soberano não significa ser arbitrário. Vamos entender um pouquinho a eleição. Lá na declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, nos declara que eleição é uma escolha feita por Deus, em Cristo, desde a eternidade, de pessoas para a vida eterna, não por qualquer mérito, mas segundo a riqueza da sua graça. Ainda que baseada na soberania de Deus, essa eleição está perfeita em consonância com o livre-arbítrio que cada um de todos os homens nós temos. Nós temos a liberdade de escolher a salvação. E mais, a soberania de Deus já preparou isso para nós. Pela sua soberania, Deus deu o seu Filho, o sacrifício dele, para nos tornar livres, salvos. Mas nós temos a liberdade, o livre-arbítrio de escolher isso. O livre-arbítrio foi dado para que possamos fazer escolhas morais. Aí eu posso pensar, se Deus é a causa de todas as ações humanas, então os seres humanos não seriam moralmente responsáveis. Exatamente por isso que é dado o livre-arbítrio, que é exatamente contrário à graça. A graça é um dom maravilhoso, um dom precioso, um dom que não é imposto. Mas a salvação é pela fé, e isso é livre-arbítrio, eu escolho. A fé é fundamental, é causa fundamental para que eu receba a graça de Deus. Estão compreendendo? Foi a graça de Deus que nos elegeu em Cristo Jesus para a salvação. Glória a Deus, né? Outro aspecto importante sobre a teologia da salvação em Cristo, é que a graça de Deus foi eficaz pela redenção do sangue de Jesus Cristo. Abra aí em Efésios 2 e versículo 13. Efésios 2, versículo 13. Está escrito assim: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Vocês, nós, né, que eu também me incluo, mas agora, nós que estávamos longe, fomos aproximados a Deus mediante o sangue de Cristo. Neste texto, Paulo nos ensina que Jesus Cristo desfez, apagou
todo o mal que havia em nossa vida. Contraste entre a vida velha e a vida nova. Em Cristo, Jesus desfez todo o mal que havia em nossa vida por causa do pecado. O pecado, de forma condenatória, causa a morte. E essa situação distante, afastada de Deus, o homem vivia escravo do pecado. Nós éramos escravos. O homem servia o diabo e suas próprias concupiscências. Servia o pecado e, por suas escolhas, pelo seu livre-arbítrio, fomos condenados pelo pecado. Romanos, o salário do pecado é a morte. Mas em Cristo, pelo preço do seu sangue, nos redimiu, nos resgatou. O Salvador Jesus Cristo quebrou as correntes dessa escravidão. O sangue de Jesus Cristo nos liberta de todo o pecado. Desfez esse aprisionamento. Essa graça, Paulo fala como sendo riqueza de graça. Riqueza é abundância. Favor que nós não merecemos. Não é uma graça qualquer, não é uma graça pequena, duvidosa. Por mais que tenha sido o nosso pecado, por maior que tenha sido, por mais infame que tenha sido a nossa vida, a graça de Deus, pela fé, é enorme e capaz de cobrir todo esse pecado. O nosso pecado, por maior que seja, a graça abunda. Não importa o tamanho do nosso pecado. Por isso a graça de Deus é um tesouro grandioso, maravilhoso. E isso nos dá assim uma ideia da extensão, o tamanho e o valor da graça. Por isso a palavra fala do precioso sangue de Jesus Cristo. A graça de Deus fez com que o sangue de Jesus Cristo que foi derramado fosse eficiente e eficaz. Salvação para todo aquele que crê. E aí nós temos aqui outro pilar que é consequência. A graça de Deus nos coloca na condição de membros da família de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19. 2:19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas são concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Isso é uma maravilha, esse versículo é maravilhoso. Eu até recomendo os irmãos que façam o destaque aí, ó. Vocês, nós, eu, não somos mais estrangeiros e nem forasteiros. Somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Não é à toa que nós nos chamamos uns aos outros de irmãos. Não é? Irmãos. Não é, irmão Adelman? Não é, irmão Érico? Irmãos em Cristo. Família de Deus. Família é algo especial, bonito. A salvação nos colocou na condição de família de Deus. É na família que vivemos e vivenciamos as mais importantes e significativas experiências como ser humano. É na família que compartilhamos nossas alegrias, nossas conquistas, nossos desejos. É na família que compartilhamos as nossas frustrações, medos, dores. É na família que nós crescemos, que nós desenvolvemos nossos sonhos. Que bom que nós tivéssemos famílias centradas na vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Que a nossa família seja uma família para a glória de Deus. A família é composta pelos filhos que ele adotou
por meio de Jesus Cristo. Paulo disse que a salvação, pela salvação, Deus nos colocou na condição de família de Deus. Que bela ilustração que Deus faz. Olha, a família é composta pelo pai, a mãe e os filhos. No nosso caso espiritual, temos o Pai, o nosso Deus, e Jesus, que pela salvação e pela sua graça nos tornou co-herdeiros com Cristo, e por isso nós somos irmãos de Cristo, irmãos pela fé. Como Deus nos adotou por meio de Jesus Cristo, e Jesus é o unigênito entre os irmãos, o primeiro. E como Pai perfeito, Deus nos ama, todos como os filhos, na mesma medida. Não há divisão, não há acepção de pessoas, todos são iguais. Mas há filhos que se interessam mais pelo pai? De que maneira o filho demonstra essa preferência? Sabe quem faz para se interessar pelo pai? Não entristecendo o seu coração e fazendo tudo que lhe agrada. Amém? Em Cristo somos membros. E eu queria resumir tudo que nós falamos hoje, nesses pilares da salvação. Eu vou resumir aqui para os irmãos. Primeiro, o homem foi restaurado, resgatado para o louvor da glória de Deus. E quando Deus restaura o homem, ele faz isso vivificando-o em Cristo. E essa vivificação é através da salvação pelo sangue de Jesus Cristo. E essa salvação, essa regeneração, nos coloca na condição de filhos de Deus. Que glória, que lição maravilhosa. Não há escape para o homem sem Jesus, sem salvação. Por isso precisamos agradecer a Deus por tão grande salvação. Nós estávamos perdidos, mas nós fomos achados. Por isso devemos ser eternamente gratos. A gratidão deve ser uma ênfase em nosso coração. Nós vivíamos nas trevas, mas Ele nos trouxe para a luz, para a sua maravilhosa luz. Estávamos mortos, perdidos, mas nós fomos achados. Precisamos viver essa salvação com gratidão, porque, por isso, não negocie em nenhuma hipótese o conhecimento e a experiência que você tem da salvação em Cristo Jesus. Viva com gratidão, viva como o brilho que Cristo nos dá. Eu quero colocar aqui uma música para que vocês possam estar meditando, para que ao final eu possa encerrar a lição de hoje. E enquanto vocês ouvem a música, pensem como viver essa salvação que Deus nos dá, que Deus nos oferece. Como eu posso viver? Eu queria fazer aqui alguns destaques, mas antes você vai ouvir a música. Essa proposta de ser filho de Deus é uma proposta maravilhosa, né? Por isso Deus
ver os aspectos essenciais da salvação. Primeiramente, decida viver para a glória e o louvor do Senhor. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Deus nos criou para o louvor da sua glória, né? Por isso precisamos realmente estar diante de Deus, vivendo a salvação para a glória de Deus. E aí, o segundo aspecto, não permita, decida mesmo a mais não viver o pecado. O pecado nos escraviza e em Cristo fomos vivificados. O pecado nos mata e Cristo nos dá vida. E finalmente, jamais se ensoberbeça por fazer parte da família de Deus. Lembre-se, isso foi graça de Deus. Então, viva para a glória de Deus, não permita-se viver em pecado e não deixe que isso suba à sua cabeça. Sempre viva para a glória de Deus. E uma tarefa para casa que eu deixo para os irmãos é: se a graça de Deus nos elegeu para a salvação em Cristo, faça um mapa do plano de salvação para compartilhar com seus amigos, seus vizinhos, sua família. E que Deus nos abençoe na sua infinita graça e misericórdia e nos faça viver a salvação para a glória de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe a todos. Santo